Por que Outlast é tão assustador? Esses tempos atrás eu comecei a jogar Outlast e simplesmente eu nunca tinha experimentado algo tão épico em toda a minha vida. É um jogo tão perfeito em questão de história, jogabilidade, questão de protagonista, em questão de vilão, tudo nesse jogo sinceramente eu consigo falar horas e horas sem parar sobre. De longe foi um dos jogos mais assustadores e ao mesmo tempo mais diferenciados que eu já joguei na minha vida, já que eu sou alguém que desde pequeno sempre adorou jogos de terror, sempre joguei jogos de terror. Então eu sou acostumado com jogos que seriam para assustar. Contanto que se você me coloca para jogar um jogo de terror, tem a chance de eu simplesmente começar a rir do nada. Porque sinceramente eu me acostumei tanto com os clichês dos jogos de terror, que sinceramente muitos deles são simplesmente genéricos. Eu não tenho tanto medo de jogos de terror hoje em dia. Por isso que, sinceramente, Outlast para mim é um dos melhores jogos já feitos de toda a história do mundo e de toda a história dos jogos de terror. O jogo não usa esquemas baratos como, por exemplo, jumpscares. Existem cenas onde ele te dá sustos que você pode tomar como se fossem jumpscares, mas a maioria das perseguições, por exemplo, não são scriptadas, não tem roteiro, ou seja, é basicamente você tentar adivinhar o que vai acontecer e provavelmente se ferrar. Além do fato que a principal coisa que deixa a gente agoniado enquanto a gente joga esse jogo é justamente porque geralmente quando a gente joga jogos de terror, quem é o vilão? Você pensa, naquele joguinho lá, o vilão é um fantasma. Naquele joguinho lá, o vilão é um zumbi, o vilão é um monstro, por exemplo. A questão é que no subconsciente da gente, a gente sabe que é fictício. Mas em Outlast, por mais que tenha vilões que são basicamente impossíveis de ter na vida real, já que estão muito desfigurados, o Chris Walker é um exemplo deles. O cara tá simplesmente sem nariz, com um pedaço da testa rasgada, sem as orelhas direito, cara. O cara tá muito ferrado, tá ligado? É basicamente impossível ter um humano com esse nível de grau de deformidade, no caso feita manualmente, sacou? Ele provavelmente morreria na vida real de hemorragia. Pelo menos essa é a minha teoria, eu não sou médico. Mas por mais que o Chris Walker não seja de longe uma das coisas mais realistas, muitos dos antagonistas que você enfrenta e foge, no caso, são humanos. Isso que dá mais medo. Ver coisas como fantasmas, isso não dá medo. Você só joga uma água benta, um sal, acabou, pô. Já se é um humano, aí ferrou. Porque se é um humano, aí já era. Porque o que é pior do que um monstro, o que é pior do que um fantasma, o que é pior do que tudo que você já imaginou, é nada menos do que a gente mesmo, nós humanos. Uma boa frase para ressaltar o que eu penso é justamente: eu não tenho medo das pessoas, tenho medo do que elas são capazes de fazer. A própria história de Outlast faz justamente sobre isso, a capacidade da humanidade de fazer a maldade, cara. Para quem não conhece a história, eu vou dar basicamente um resumo. Eu não vou falar 100% da história, mas tudo gira em torno de uma multicorporação gigantesca que parece até a Coca-Cola, que também ferra com as pessoas de forma não saudável, que é a Murkoff. A Murkoff, ela basicamente ela é uma empresa gigantesca e que ela lucra com as pessoas de forma meio que indevida. E ela que criou no caso, o hospício, o manicômio ou o inferno, seja o que você preferir, de Outlast, que sinceramente abriga todo mundo que ninguém quer que viva na sociedade. Basicamente, um montão de lunático foi jogado lá e eles usam eles para fazer experimentos totalmente fora da moral. E tudo começa quando você, sim, você mesmo, o personagem principal, no caso que é um repórter freelancer, que basicamente está à procura de notícias que vão fazer a carreira dele e que ele está disposto a entrar em qualquer buraco de Judas para conseguir uma reportagem brilhante e que isso que vai trazer o final horrível para ele, né? Recebe esse e-mail sobre as atrocidades que estavam rolando nesse manicômio. E você, como todo repórter sangue bom, né? Você vai lá como se não queresse nada e entra lá, invadindo, lógico. Acontece que não demora nem 10 minutos e você já se arrepende sendo jogado do segundo andar do prédio.
Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. E o pior é que justamente nesse manicômio, cara, a coisa que eu mais gosto é justamente a que mais me dá medo ao mesmo tempo. Existem destinos pior do que a morte. E quando você joga Outlast, você sabe do que eu tô falando. A quantidade de personagens simplesmente insanos que fazem todo tipo de atrocidade, cara, é impressionante. Pra quem jogou a DLC, deve estar traumatizado até hoje, porque eu tô. Ser morto não é nada. O que vão fazer com seu corpo depois, aí você nem quer saber. Porque existem todo tipo de situação que você vai ver ao decorrer desse jogo. Desde a crimes pesados envolvendo atos suspeitos com corpos, que eu acho que você sabe do que eu tô falando. E justamente você comer o corpo de outra pessoa, que eu não posso falar o nome desse crime aqui. Algo que eu achei bem interessante é justamente que muitas das coisas foram muito baseadas na vida real, entre grandes aspas, né? Baseado não significa que é idêntico, mas por exemplo, o Mount Massive Asylum, que no caso que é o asilo que a gente se passa no jogo, ele é baseado no asilo que existe na vida real em Nova York. E que ele é bem parecido com as imagens se você compara um com o outro, que eu vou deixar de fundo aqui. Isso dá uma imersão, porque, sei lá, depois que você sabe que existe o lugar, você se sente, pô, eu tava lá. E os vilões também, no caso os antagonistas, eles também são baseados que em entrevistas para o estúdio que fez o Outlast, os desenvolvedores falaram que eles tiveram que pesquisar sobre casos reais de serial killers, criminosos, etc, para se inspirar em criar os próprios casos para Outlast. Ou seja, você vê coisas tão perturbadoras no jogo e você pensa, pô, isso também tem um fundo de realidade. Porque infelizmente na vida real a gente ainda tem coisas perturbadoras gigantescas. Se você pesquisar no Google muitos serial killers, cara, e ver os crimes deles, cara, você vai ficar muito enjoado, velho. Porque a quantidade de atrocidades que uns fizeram, cara, é muito assustador. Inclusive eu pesquisei muitos para fazer esse vídeo. Outlast também se inspira justamente em conspirações. Algo bem interessante que poucas pessoas sabem, ou muitas pessoas sabem, mas não se aprofundaram, é justamente que a CIA já teve um certo projeto chamado MK Ultra, que no caso o Outlast se inspirou nesse projeto na vida real, que eles fizeram com animais e seres humanos, onde drogavam e faziam várias coisas totalmente antiéticas e que vão afetar negativamente, logicamente, a pessoa, né? Acontece que nisso surge o projeto do motor morfológico, que é basicamente algo fácil de explicar, seria um sonho lúcido. Para quem não sabe o que é um sonho lúcido, é como se você tivesse total controle sobre o seu sonho. Você está dormindo, mas ao mesmo tempo você está acordado. Nessa mesma lógica, o Outrider, que no caso seria quem tem o controle desse sonho lúcido, consegue por meio de nanorobôs, que eu não vou perder meu tempo explicando toda a lore do game e todas essas coisas. Talvez eu faça um vídeo explicando 100%, daí eu vou me esforçar um pouco, mas basicamente ele consegue virar uma entidade super resistente sem precisar sair do corpo dele. Basicamente um fantasma, assim. Agora que eu expliquei alguns dos paralelos que, no caso, Outlast tem baseado na realidade, eu gostaria de mostrar o que me deixa tão assustado com essa obra. É que por mais que ela seja uma obra um tanto quanto exagerada, tendo vários momentos que a gente
não dá para levar em consideração tanto realismo, a gente pode simplesmente levar muitos momentos para a vida real mesmo. Por mais que conspirações como o All-Rider não existam na vida real, pelo menos eu espero que não existam, conspirações como o MK Ultra aconteceram na vida real. Isso é realmente triste, porque pessoas foram muito ferradas com isso. Eram experimentos totalmente antiéticos, que violavam as leis, obviamente. Assim como hospícios e manicômios serem simplesmente abandonados e pessoas fazerem maldades com quem estavam neles, seja pessoas doentes mentais ou pessoas que queriam ser eliminadas da sociedade. Um exemplo bem grande disso que aconteceu na vida real mesmo, que eu recomendo vocês pesquisarem, que é algo bem interessante, é o evento chamado Holocausto Brasileiro, que simplesmente foi um manicômio que foi criado e que jogavam todo mundo que era fora da sociedade, entre grandes aspas. Por exemplo, eu critico o governo fala, pô, esse cara tá doente da cabeça, manda ele pro manicômio e deixa ele lá morrendo de fome. Basicamente foi isso que fizeram. E o negócio foi tão hard que ficou tanta gente presa no mesmo cubo, sem comida, sem nada, sofrendo de tantas agressões e coisas assim, que simplesmente compararam com o Holocausto, que simplesmente foi um negócio com o nazismo que matou 6 milhões de pessoas e muito mais. Então você olha o nível do negócio. São coisas que realmente acontecem na vida real e que provavelmente por causa da atual sociedade diminuiu. Mas nunca se sabe quando vai acontecer algo nesse mesmo nível ou no nível inferior de novo. Mas agora que eu falei sobre esse medo psicológico que eu tenho, dessa parte real, que isso é algo que me dá realmente medo, o fato que o ser humano é a coisa mais assustadora que eu já vi, já que a gente tem a capacidade de fazer tantas atrocidades, é justamente o medo, no caso até um medo que a gente nem conhece por dentro da gente, que por exemplo, durante a campanha de Outlast, a gente passa por tantos lugares durante a prisão que, sinceramente, eu comecei a perguntar se isso era realmente um asilo ou uma prisão. Porque, assim como tem vários lugares onde tem celas e que parece realmente uma cadeia, tem outros lugares onde você tá e é a zona hospitalar, por exemplo. Isso já tá um medo psicológico para quem lembra da infância que tomava vacina de médico e, meu Deus, que medo. Quem tem medo de agulhas grandes, essas coisas, já dá um medo psicológico. Assim como tem um maluco careca pelado correndo atrás de você com uma tesoura gigante, isso também dá um pouco de medo. Assim como a gente também cai nos esgotos, onde só tem água e literalmente o Chris Walker para assustar a gente. E mais ainda com a escuridão e a visão noturna, que eu nem cheguei a falar. O fato da escuridão ser o maior medo do jogo é simplesmente genial. Porque basicamente, o que que torna a sobrevivência possível nesse jogo? O fato de você ter uma câmera. Contanto que quanto mais difícil o modo, menos bateria você pode carregar. Já que se jogar Outlast sem visão noturna, cara, é muito difícil, cara. Sem visão noturna, tu não vê um palmo à sua frente. Você tá igual com seu antagonista, quem tá perseguindo você. Já que ele também não te vê. Por isso que é muito fácil se esconder do antagonista. Você tá no escuro. Um lugar difícil de você ver você. Não é à toa que o jogo tem uma parte onde você perde sua câmera. Que essa parte é bem assustadora pra mim, pelo menos. Como você tá sem a câmera, a sua concentração aumenta muito mais. E você fica, qualquer coisinha, qualquer barulhinho, você já fica, pô, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Preciso correr, preciso fugir, preciso de algum jeito de me defender. Sem a câmera, você perde a sua visão, perde a sua vantagem nessa luta de sobrevivência que você está lutando há horas. Além do fato de, dependendo do perseguidor, só a existência, a respiração dele já te dá medo. O Chris Walker, pra mim, foi fichinha. Nunca tive muito medo dele. Pessoalmente, pra mim, o All Rider foi uma piada, porque sinceramente, toda vez que eu vi um fantasminha voando, eu só ria. Porque quando chegava os gêmeos, meu amigo, dois caras pelados indo atrás de ti, isso é terror, isso é medo, cara. Isso eu não quero ver nunca na minha vida. Pelo amor de Deus. Pra mim, a DLC é a parte mais assustadora de todo o jogo. A DLC é bem mais assustadora do que o Outlast comum, pelo menos. Eu acho que o principal motivo é que a DLC mexe muito com a parte, digamos que, é, assombrosa do cérebro humano, já que a gente tem muito medo de algo pior do que a morte,
Que no caso que é, por exemplo, alguém cortar o seu bingolim fora e fingir que você é uma mulher, que nem o Ed quer fazer contigo. Ou um canibal comer você. Isso é realmente assustador. Oh God, it's okay. Tell me you're okay. You're suffering without. Why would you do something like that to yourself? Rather die than be with me. Die. These idiots and lunatics see it. But when I look deeper, in your eyes, the smell of my love's arbor. Darling, you can't hide from me. You make yourself a gift for me. A delicacy to be unwrapped and unwrapped again and savored. You have amazing bone structure, such soft skin. You're going to be beautiful. A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips at the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome my seed. To grow our family. The incision will hurt. And the conception. And birthing is never easy. I'll make the cut fast. Just close your eyes and think of Get back here! Na verdade, o fato da DLC começar e um dos primeiros perseguidores ser um cara pelado que quer literalmente comer a sua carne e toda hora ficar o barulho de serra ligando, cara, isso é muito assustador. Não só o que ele quer fazer com você, mas o barulho já te deixa com uma ânsia de fugir, tá ligado? Você já fica, pô, ele tá perto, pô, ele tá chegando mais perto, pô, meu Deus, ele tá chegando mais perto, o que que ele vai fazer, velho? Assim como o Ed, que te trata como uma mulher, sinceramente, isso também é muito bizarro, porque você, ele te trata como alguém indefeso, alguém que não tem capacidade de se defender. E quanto mais você tenta fugir dele, mais você se quebra e fica mais indefeso. Ao mesmo tempo que você não consegue andar mais porque você quebrou as pernas, cara. E literalmente você tem que fugir dele ainda, e ele continua andando. Isso mostra que, tipo, no fundo ele até te subestima, cara. É como se ele não fosse se esforçar pra correr atrás de uma mísera dama. Depois de Outlast 1, eu comecei a gostar tanto do universo que eu comecei a ler até as HQs, que estão em inglês, mas eu, como eu sou English, né, eu já traduzi e já li. Cara, sinceramente, eu adorei as HQs, tem uma arte muito bonita, cara. Tem uma arte bem única, sabe? Bem aesthetic e bem artística. Então, eu sinceramente acho que a Red Barrels, que é a indústria aí que faz, a empresa no caso que faz o jogo, deveria lançar HQ como se não fosse amanhã, fazer um universo Red Barrels, tipo o universo da DC, e sinceramente expandir mais esse universo de Outlast, que é um universo tão brutal, realista, bizarro, ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo que você olha e fala, pô, preciso de mais dessa adrenalina que é fugir dos monstros.
que eles são humanos, mas eles são tão ruins que são considerados monstros. Eu não cheguei a jogar o 2, eu pretendo jogar o 2, já que eu sei que o tema é bem pesado, já que trata mais de uma coisa mais de religião, e que sinceramente, dependendo do aprofundamento, como eu também não recebi spoiler sobre esse jogo, eu não sei muito bem sobre. Então vai ser algo bem único para mim. Diferente do 1, que eu já tinha visto o gameplay, já sabia bastante sobre o jogo. Mesmo assim, eu tomei ainda muito susto. De qualquer jeito, caso você tenha gostado dessa análise super mal feita, ou melhor, de forma 100% casual, sem tanto pensamento, já que eu pretendo fazer um vídeo bem mais articulado sobre o tema, deixa o like, se inscreve. Isso ajuda demais o canal, além de deixar seu comentário, sua opinião sobre o vídeo e compartilhar para alguém que se interessa, um fã de Outlast, de games ou qualquer coisa do tipo. Valeu! One more. I tried, and I tried. You all betrayed me. You can hang like the rest of them. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Oh, damn it, darling. No, you need to behave. We could have been beautiful.